Por que é tão difícil para nós aceitarmos poda e tratamento? Por que transferimos nosso foco para os outros, desenvolvendo parcialidades? Tornando-nos até mesmo relapsos e resistentes? Qual é a natureza da nossa rejeição quando lidam conosco? Que caráter corrupto está por trás disso? Para descobrir, vamos ver o vídeo de testemunho Reflexões sobre rejeitar tratamento. Em 2021, fui designada a regar recém-convertidos com a Lixiao. No início, eu não estava familiarizada com o trabalho. A Lixiao me ajudava pacientemente, me contando os princípios e as demandas do dever. Depois de um tempo, fui pegando o jeito devagar. Então, quando ela me lembrava de certas coisas, eu achava que já sabia e não a ouvia. Mais tarde, isso gerou desvios no meu trabalho. Quando a Lixiao descobriu, ela apontou os erros e me lembrou de ser cuidadosa. No início, eu concordei que me faltava cuidado. E a reprimenda dela foi um bom lembrete para mim. Mas com o tempo, continuei tendo problemas óbvios no meu trabalho. Eu não fazia tarefas designadas para mim, influenciando o progresso do trabalho. Ao ver esses erros acontecendo repetidamente, ela adotou um tom mais rude em suas críticas. E até me repreendeu. Por que não se lembrou? Por que não fez seu trabalho? Eu sabia que ela só queria que eu consertasse logo meus erros e desvios e que melhorasse os resultados do meu dever. Mas ouvi-la com aquele tom mais severo me incomodou. Eu pensei, ela faz parecer que eu não tenho cuidado no meu trabalho. E não sei fazer nada direito mesmo depois de tanto tempo aqui. O que os outros vão pensar se ouvirem isso? Mesmo que haja problemas, por que não discutimos tudo com calma? Estou disposta a melhorar. Esquece. De agora em diante eu vou evitá-la. E ela não vai me repreender. Depois disso, não lhe dei a mínima atenção. E às vezes até a olhava feio, para deixar minha insatisfação clara para ela. Às vezes precisávamos discutir sobre trabalho. Mas eu temia que, se eu fosse atrás dela e ela descobrisse algum problema no meu trabalho, ela poderia me repreender e lidar comigo. Ficaria ainda mais feio para mim, não é? Mais tarde, quando eu precisava discutir algo com ela, eu esperava até o último momento possível. Ou a deixava vir atrás de mim antes de eu falar. Isso deve ter atrasado o seu trabalho. Deve. Sim. Mas na época eu não reconhecia o meu próprio problema e continuava vivendo presa àquele estado. Com o passar do tempo, Lixiao se sentiu constrangida por mim. Uma vez eu a ouvi dizer que ela se sentia livre para fazer sugestões aos outros, mas que sentia-se constrangida comigo. Às vezes, quando percebia problemas no meu trabalho, ela não sabia o que me dizer e temia que eu ficasse brava se o tom dela fosse rude. Ao ouvir isso, me senti meio culpada. Mas então pensei, se você fosse mais gentil, eu não seria assim. Você é arrogante demais. Pensando assim, eu não refletia sobre mim. Mais tarde, minha supervisora descobriu e comunicou muito comigo e me pediu para refletir sobre mim primeiro, antes de focar outras pessoas. Por fora, eu discutia sobre autorreflexão com a supervisora, mas por dentro eu achava que o problema era com a Lixiao. Então, toda vez que eu falava do meu estado, eu enfatizava como a Lixiao usava um tom rude comigo, para mostrar à supervisora que minha corrupção se manifestava em resposta à arrogância da Lixiao. Eu esperava que a supervisora se comunicasse com ela e a fizesse baixar um pouco o tom rude. Só quando nos conhecemos podemos falar dos problemas dos outros. Você não estava refletindo direito sobre si. Isso. E então, como você conseguiu reconhecer o seu problema? Como? Uma outra supervisora viu que eu não reconhecia os meus problemas e comunicou-me a experiência dela mesma.
ela leu estas palavras de Deus. Na igreja, há os que são podados porque não cumpriram bem o seu dever. E tende a haver uma nota de repreensão e até de censura naquilo que é dito a eles. O recipiente não fica feliz com isso e quer refutar o que é dito. Ele diz: essas palavras podem ser corretas, mas algumas delas são duras demais, são humilhantes e inquietantes. Acredito em Deus por tantos anos e sempre trabalhei duro. Como posso ser tratado assim? Por que alguém mais não é tratado? Não aceitarei isso. Não tolerarei isso. Isso é um tipo de caráter corrupto? Sim. Esse caráter corrupto só se manifesta nas formas de queixa, rebeldia e resistência. Ele ainda não alcançou seu pico, nem seu extremo. Mas os sinais estão presentes. E um ponto de crise está próximo. Que atitude ele assume em seguida? Ele será incapaz de se submeter e, sentindo-se angustiado, ele dará vazão à sua indignação e oferecerá justificativas. Líderes não estão necessariamente certos em tudo quando lidam com alguém. O resto de vocês pode aceitar isso, mas eu não. Vocês só aceitam isso porque são tolos e covardes. Eu não aceitarei isso. Vamos discutir isso. Veremos quem está certo. Os outros comunicam-se com ele dizendo: não importa quem esteja certo, você precisa se submeter. Será que o seu desempenho do dever poderia estar livre de impureza? Tudo o que você faz está certo? E mesmo que esteja, ser tratado será útil para você. Nós comunicamos os princípios a você muitas vezes e você não ouviu. Continuou agindo teimosamente, interrompendo o trabalho da igreja e causando perdas sérias. Como você poderia não ser tratado e podado? O que lhe foi dito foi rígido. Mas isso não é normal? Qual é sua desculpa? Não deixará que lidem com você quando fizer algo ruim? O recipiente dessas palavras as aceita? Não. Continua inventando desculpas e resistindo. Qual é o caráter que ele está revelando? É um caráter demoníaco e cruel. E o que ele quer dizer? Ninguém me engana e nem pode me tocar. Mostrarei a vocês que ninguém pode mexer comigo. Vocês pensarão 2 vezes antes de lidarem comigo no futuro. E eu terei vencido, não é? Bem, seu caráter é desnudado, não é? É um caráter cruel. Pessoas com caracteres cruéis não estão só fartas da verdade. Elas odeiam a verdade. Confrontadas com poda e tratamento, elas ou fogem disso ou o ignoram. Seu ódio da verdade é profundo. Certamente mais profundo do que algumas palavras razoáveis podem mostrar. Não é assim que elas se sentem. Elas se revoltam e resistem. E elas desafiarão você como se fosse uma megera. Pensando: você está me humilhando, me colocando na berlinda. Não vou contradizê-lo. Mas eu encontrarei uma chance de me vingar. Você está lidando comigo e me intimidando. Farei com que todos fiquem do meu lado e o isolem. Eu lhe darei uma prova de como é ser visado assim. Essas são as palavras no seu coração. E seu caráter cruel finalmente se revelou. Para dar vazão à sua indignação, elas fazem o seu melhor para dar desculpas, tentando trazer todos para o lado delas, e então ficam felizes, e seu equilíbrio é restaurado. Isso não é malícia? Isso é ter um caráter cruel. Amém. 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 As palavras de Deus expuseram exatamente o meu estado. Eu fui superficial no meu dever e falhei em fazer as coisas que a Lixial me pediu para fazer, atrasando o trabalho. Esse foi o meu erro. Ela estava certa de apontar o meu problema. Embora o tom dela fosse rude, era para o meu bem e para o bem do trabalho da igreja. Mas eu não fiz autorreflexão. Até pensei que ela não me respeitasse e estivesse pegando no meu pé. Eu olhei feio para ela porque achava que ela me humilhava,
apontando meus problemas. Eu a constrangi. Percebi que fui insensata. Quando me podaram, eu não refleti. Virei o jogo e a chamei de arrogante. Eu usei meu autoconhecimento para reclamar dela, esperando que a supervisora lidasse com ela. Meu caráter era realmente perverso. Ao perceber isso, eu senti vergonha. Depois, encontrei essas palavras de Deus. Quando a maioria das pessoas é podada, pode ser porque expôs caracteres corruptos. E também porque cometeu algum erro devido à ignorância e traiu os interesses da casa de Deus. E porque as suas tentativas de agir com superficialidade no seu dever causaram danos ao trabalho da igreja. A razão mais flagrante é quando as pessoas fazem o que querem sem restrições, violam princípios e interrompem o trabalho da casa de Deus. Essas são as razões principais pelas quais as pessoas são podadas. Independentemente das circunstâncias que levam alguém a ser tratado, qual é a atitude crucial que se deve ter em relação a isso? Primeiro, deve aceitar isso. Não importa quem esteja lidando com você e por quê. Se isso lhe parece duro, ou qual é o tom e o palavreado, você deveria aceitá-lo. Depois deveria reconhecer o que fez de errado, que caráter corrupto expôs, e se agiu de acordo com os princípios da verdade. Quando você é podado, essa é a atitude que deveria ter. Amém. 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 Através das palavras de Deus, eu aprendi que há um motivo para que lidem conosco. Na maioria dos casos, é que não buscamos princípios em nossos deveres e nos levamos pela nossa corrupção. Lidam conosco porque prejudicamos o trabalho da igreja. Isso. Esse tratamento é feito por causa de um senso de responsabilidade com o trabalho para proteger os interesses da igreja. Após lidarem conosco, não importa se conseguimos reconhecer ou não o nosso problema. Devemos aceitar, autorrefletir e buscar princípios de ação. Isso mostra a aceitação da verdade, que é a atitude que devemos ter quando lidam conosco. É mesmo. É mesmo. Pensando no meu tempo com a Lixiao, quando eu não estava familiarizada com o trabalho, ela me ensinava tudo com paciência, passo a passo. Mas eu só fazia as coisas superficialmente. Eu não era meticulosa. Nem fazia o trabalho que me atribuíam. Assim, nosso progresso sempre atrasava. Só então ela lidou comigo e me repreendeu. Ela tentava me fazer retificar meus atos. Não estava estourando comigo sem princípios. Mas eu não aceitei a verdade. E não refleti quando ela me repreendeu e me deu sugestões. Em vez disso, me concentrei nela e nos atos dela. Achei que ela estava apontando as minhas falhas quando ela adotou um tom rude comigo e que estava dificultando as coisas para mim. Fui resistente e não consegui aceitar. Como resultado, eu perdi muitas chances de aprender lições. Minha entrada na vida foi prejudicada e o trabalho da igreja foi atrasado. Eu fui muito insensata. Depois refleti sobre o motivo que, apesar de as críticas dela serem úteis para mim e benéficas para o trabalho da igreja, eu não as recebi direito e ainda desenvolvi preconceito contra ela. Ao procurar, encontrei estas palavras de Deus. Quando o assunto é tratamento e poda, os anticristos são incapazes de aceitá-los. E há razões pelas quais eles são incapazes de aceitá-los. A principal razão é que, quando eles são tratados, acham que foram envergonhados, que perderam o status e a dignidade, que ficaram incapazes de erguer a cabeça no grupo. Essas coisas têm um efeito no seu coração. Eles detestam aceitar poda e tratamento. E acham que quem quer que os pode e lide com eles é seu inimigo. Essa é a atitude dos anticristos quando eles são podados. Podem ter certeza. É na poda e no tratamento que mais se expõe se alguém consegue aceitar a verdade.
e se alguém é realmente obediente. O fato de que os anticristos resistem à poda basta para mostrar que eles estão fartos da verdade e não a aceitam nem um pouco. Isso é o cerne do problema. Seu orgulho não é o cerne da questão. A essência do problema é não aceitar a verdade. Quando eles são podados e tratados, exigem que isso seja feito num tom agradável. Se o tom for sério e sua atitude for severa, um anticristo será resistente e ficará furioso. Ele ignora se o que foi exposto nele é correto ou se é um fato. E ele não reflete sobre onde ele errou nem se ele deveria aceitar a verdade. Ele só pensa se sua vaidade e seu orgulho foram afetados. Ele é incapaz de reconhecer que a poda e o tratamento são úteis para as pessoas, que são amorosos e salvíficos, que beneficiam as pessoas. Nem isso eles conseguem ver. Isso não é um pouco indiscriminado e insensato por parte deles? Quando é confrontado com a poda e o tratamento, que caráter um anticristo emana? Sem dúvida alguma, esse caráter está farto da verdade, assim como é arrogante e intransigente. Isso revela que a natureza e a essência dos anticristos são as de estar farto da verdade e de odiá-la. Amém. Amém. Das palavras de Deus eu aprendi que os anticristos detestam a verdade e cobiçam status. Ao receber tratamento, eles sabem que a crítica é correta. Mas como isso os humilha e expõe sua verdadeira natureza, não a querem aceitar. Eles até rejeitam quem lidou com eles como se fosse um inimigo. Eu tinha o mesmo caráter de um anticristo. Quando Li Xiao apontava meus problemas, eu sabia que o que ela dizia era verdade. Mas eu não buscava a verdade nem autorrefletia. Eu não aceitava os comentários dela, porque ela havia exposto minhas falhas diretamente e me envergonhou. Achei que ela queria dificultar as coisas para mim. Para proteger a minha reputação, eu a olhava feio, a constrangia. E até reclamei dela para minha supervisora, para que ela lidasse com a Li Xiao e evitasse que ela me repreendesse. Percebi que eu tinha um caráter que odiava a verdade, igual aos anticristos. Alguém capaz de aceitar a verdade acha útil ter uma parceira que aponta seus defeitos. Assim ele pode evitar cumprir o dever, de acordo com seu caráter corrupto, e evitar atrapalhar o trabalho da igreja. Isso beneficia a pessoa e o trabalho da igreja. Assim, ela pode aceitar a poda e a crítica de outras pessoas. Isso. Mas eu estava cheia de corrupção e falhas, e havia problemas no meu trabalho. Mas eu não queria que ninguém os apontasse. Quando apontavam, eu exigia que o fizessem com cuidado, para eu não ser humilhada. Quando o que diziam ameaçava o meu status, eu tratava as pessoas como minhas inimigas e achava formas de excluí-las, sem nem pensar no trabalho da igreja nem nos sentimentos delas, muito menos com reverência a Deus. Eu estava trilhando a senda de um anticristo. E se eu não me arrependesse, Deus me detestaria e me expulsaria. É mesmo. Isso foi um problema enorme para mim também. Antes eu só reconhecia que tinha um forte desejo por status. Mas através desta comunhão, vejo que a minha natureza odeia a verdade. Sim. Isso. Se não lidarmos com estes caracteres, pode ser bem perigoso. Mais tarde, achei estas palavras de Deus. Como é que a fala construtiva se expressa? Ela é principalmente encorajadora, orientadora e confortadora. Também, às vezes é necessário apontar e criticar as falhas, deficiências e erros dos outros diretamente. Isso é benéfico para as pessoas. É de grande ajuda para elas. E é construtivo para elas, não é?
Digamos, por exemplo, que você é especialmente teimoso e arrogante. Você nunca esteve ciente disso, mas alguém que conhece você bem se manifesta e lhe explica o problema. Você pensa, eu sou teimoso? Sou arrogante? Nenhuma outra pessoa ousou dizer-me, mas essa me entende. O fato de dizer tal coisa sugere que é verdade. Devo passar um tempo refletindo. Depois você responde: os outros só me dizem coisas agradáveis, cantam-me louvores. Ninguém me diz coisas pessoais. Ninguém nunca apontou esses problemas e deficiências em mim. Só você me disse isso e falou coisas pessoais. Isso foi de grande ajuda para mim. Foi uma conversa sincera, não? Aos poucos, a outra pessoa lhe comunicou o que estava em sua mente. Seus pensamentos sobre você e suas experiências de como a pessoa tinha noções, negatividade e fraqueza nessa questão e como foi capaz de escapar disso buscando a verdade. Isso é ter uma conversa sincera, uma comunhão de almas. Amém. 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 Pelas palavras de Deus, eu aprendi que além dos discursos que confortam as pessoas, os discursos que confrontam os problemas das pessoas e apontam suas falhas também são muito úteis. Às vezes somos ditados por caracteres corruptos e não vemos nossos próprios problemas. E palavras que lidam com nossas questões podem ser ainda mais benéficas. Na hora podemos nos sentir humilhados, mas essa crítica e apoio podem nos levar para diante de Deus, para buscarmos a verdade e refletirmos sobre nós. Isso é realmente benéfico na nossa entrada na vida. Isso. O verdadeiro cuidado amoroso entre irmãos é assim. Eu não dava importância à entrada na vida e não autorrefletia ativamente. Li Xiao estava em contato próximo comigo, então ela percebia bem os problemas que existiam no meu trabalho. Tinha senso de justiça, trabalhava responsavelmente e podia apontar diretamente meus erros e desvios. Ela pode ter sido sem tato, até um pouco rude, mas realmente ela tentava me ajudar. Mesmo quando se sentiu constrangida pelo meu caráter corrupto, ela não usou isso contra mim e continuou a colaborar comigo normalmente. Só depois que Li Xiao lidou comigo e me expôs, que eu fiquei angustiada e soube vir para diante de Deus para refletir sobre o meu problema. Gradualmente, comecei a retificar a minha atitude no meu dever. Por Li Xiao ter me tratado, eu tive essas melhorias. Mas eu não sabia o que era bom para mim. Eu achava que quando ela adotava um tom rude, era só para me criticar e para apontar meus erros. Então eu continuava me recusando a aceitar e não focava a refletir sobre mim. No final, eu não mudei em nada e perdi oportunidades de ganhar a verdade. Como fui boba. Se minha parceira fosse uma bajuladora que não apontasse meus problemas, por fora eu não teria me sentido humilhada. Na verdade, isso não seria nenhuma ajuda para mim. Nem haveria benefício algum na minha entrada na vida ou no trabalho da igreja. Sim. Através disso, eu ganhei uma senda de prática. Eu sabia que quando lidassem comigo, eu não deveria preferir só comentários agradáveis, nem considerar apenas meu status. Eu deveria aceitar tratamento e buscar a verdade com relação às críticas das pessoas, autorrefletir e consertar meus atos. Só trabalhando em parceria com os outros consegui cumprir bem o meu dever e a minha responsabilidade. Verdade. É verdade. A sua comunhão me mostrou que ter uma pessoa correta ao nosso lado para apontar imediatamente os problemas que não percebemos não é nada ruim. É mesmo uma vantagem. Com Sim. certeza. Quando agimos violando os princípios ou deixamos nossos caracteres corruptos ditarem como cumprimos nosso dever, nós não precisamos de algumas palavras superficiais de encorajamento. Precisamos de alguém que aponte diretamente a natureza e as consequências do nosso problema, para permitir que nos conheçamos. Só isso é realmente útil. Vocês entenderam bem. Depois eu compartilhei abertamente o que eu tinha aprendido em comunhão com a Li Xiao. Depois disso, nós duas nos sentimos libertadas.
E eu pude ter uma parceria normal com ela de novo. Que maravilha. Graças a Deus. Um dia, um recém-convertido passava por problemas. Aí comuniquei a ele minha compreensão. Mas quando a Lixiao soube o que eu disse, ela me falou que a minha comunhão só encorajou o recém-convertido, mas não resolveu o problema dele. Fiquei envergonhada com o que ela disse. Demonstrei que aceitei a crítica dela, mas fiquei chateada com ela. Mas então percebi que meu estado estava incorreto e corri para orar a Deus e renunciar a mim. Pensei nas palavras de Deus. Ao serem capazes de cumprir seus deveres, o mais importante é que vocês aprendam a se submeter, que aprendam a se submeter à verdade e ao que vem de Deus. Assim podem aprender uma lição ao seguirem a Deus e podem entrar na realidade da verdade. Amém. Amém. Ao encontrarmos problemas, devemos aceitar discursos que estão conforme a verdade e são benéficos ao nosso dever. Esta é a vontade de Deus e é o que devemos fazer. Já que Lixiao apontou meu problema, eu deveria refletir sobre sua crítica. Através de oração, eu descobri que não tinha entendido direito o problema do recém-convertido e não lhe comuniquei o X da questão. Lendo as palavras de Deus, eu ganhei algum reconhecimento das minhas falhas e discernimento sobre esse aspecto da verdade. Graças a Deus. Realmente vi como ter uma parceira assim comigo era benéfico tanto para minha entrada na vida quanto para cumprir meu dever. Eu também senti os benefícios de aceitar a crítica dos outros. De agora em diante, aceitarei as críticas dos meus irmãos e cumprirei bem o meu dever. Graças a Deus.